Todo mundo está bem? Amém? Todos estão bem? A presença do Senhor é real aqui no nosso meio. Amém? Você está sentindo? Deus se faz presente aqui neste lugar. Tivemos um período de oração abençoado, poderoso. Deus esteve em nosso meio, na oração, também nos louvores. Agora, abra a sua Bíblia. Vamos repetir o versículo que de Lucas, capítulo de número 11. Evangelho de Lucas, capítulo de número 11. E o versículo de número 9. Lucas, capítulo 11, versículo de número 9. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Todos encontraram? Amém? Leiamos. E eu vos digo a vós: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Eu quero convidar para você ler também, junto, vamos ler 1 Coríntios capítulo 14. Diz assim o versículo, capítulo 14 de 1 Coríntios: segui a caridade ou o amor, procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Agora o versículo 12 do mesmo capítulo, versículo 12: assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai sobejar neles, para a edificação da igreja. Amém. Tomem seus assentos, obrigado, Deus abençoe. Meus queridos irmãos, nós estamos aqui falando sobre a necessidade de nós buscarmos. E começamos aqui falando do que devemos buscar. Falamos aqui na terça-feira antepassada que nós devemos buscar viver uma vida consagrada. Falamos na terça-feira passada que nós devemos buscar viver uma vida cheia do Espírito Santo. E aquele crente que ainda não é batizado com o Espírito Santo deve procurar ser batizado com o Espírito Santo. Hoje, dando continuidade, nós estaremos falando sobre a necessidade da igreja ou de cada crente buscar os dons espirituais. Os dons espirituais na igreja é algo que está muito escasso. São poucas as pessoas que têm se despertado para orar e dizer: Jesus, eu preciso, eu quero os dons espirituais. Os dons espirituais são dádivas de Deus para a igreja, individualmente na vida de cada crente, como vimos aqui no capítulo 14, o versículo 12, esses dons que são dados para a edificação da igreja. Se você olhar o capítulo 12 de 1 aos Coríntios, você vai encontrar uma lista deixada pelo apóstolo São Paulo sobre os dons espirituais. Ele aplica aqui, ele fala sobre 9 dons. 9 dons para a igreja.
Uma das coisas que nós observamos aqui que Paulo disse no versículo 1 do capítulo 14 de 1 aos Coríntios, ele falou da necessidade de buscar os dons espirituais. Ele diz: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais. Quer dizer, procura obter, procura receber, procura alcançar os dons espirituais. Nós temos aqui nos dons espirituais dons variados. E muitas vezes nós vemos pessoas preocupadas em buscar dons, mas ele define o dom que ele quer. Nós vemos Paulo dizendo, principalmente o dom de profetizar. Na realidade, Paulo não disse que nós devemos buscar apenas o dom de profecias, como muitos pensam que ele precisa apenas do dom de profetizar, e aí ele está importante, ele está completo. Mas Paulo disse que nós temos que buscar com zelo os dons no plural. Os dons, não é apenas o dom de profetizar. O dom de profecia, ele tem a mesma importância dos outros dons. E os outros 8 dons apresentados por Paulo aqui, eles são de suma importância para a igreja. Paulo disse à igreja de Corinto, ele disse: não vos falta nenhum dom. A igreja de Corinto era uma igreja que tinha a completude dos dons espirituais, e Deus usava aquele povo poderosamente nos dons espirituais. Eu não vou aqui adentrar profundamente nesta área, porque eu quero até terminar sobre esse pensamento aqui hoje ainda. Mas se você abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 12, principalmente a partir do versículo 4, quando Paulo disse assim: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Aí ele começa a narrar sobre os dons, e ele apresenta em primeiro lugar aqui o dom da palavra da sabedoria. Este dom da palavra da sabedoria, que trata-se aqui de uma mensagem vocal pelo vaso que está sendo usado com muita sabedoria, porque o mesmo dom já diz que é a palavra da sabedoria, que é enunciada através daquele que o está usando ou está sendo usado por ele, mediante a operação do Espírito Santo. Nós devemos lembrar que os dons espirituais, eles nunca devem ser ou pensar em ser usados para a grandeza do vaso. Não é não. Como muitos pensam. Ah, eu sou importante, eu tenho tal dom da igreja. Não, você não é tão importante mais do que os outros. Você é igual. Você foi agraciado por Deus e você recebeu a condição de ser usado por um dom. Mas quem dá o dom é Deus, e quem usa é o Espírito Santo. E a glória é para o Senhor e para a edificação da igreja. Todas as vezes que o vaso começa
querer, porque tem vasos por aí que já não estão pensando mais ser usados por Deus, eles estão querendo usar Deus. Fala no nome de Deus quando Deus não mandou falar, usa dons quando Deus não os deu, e tem tanta gente por aí dando dons para os outros, e depois você não vê nada acontecer. Olha, a partir de hoje você vai receber o dom da cura, onde você impor a mão, e depois você vê o crente morto. Não sei se foi porque ele não acreditou, ou porque o que deu para ele não era de Deus. A gente tem visto isso acontecer, e muito, e muito. Mas veja bem o dom da palavra da sabedoria, esta mensagem que é aplicada muitas vezes até na revelação da palavra de Deus, no discernimento da palavra de Deus, através da sabedoria e da unção do Espírito Santo. Às vezes para alguns problemas específicos, algumas dúvidas, e esse dom da palavra da sabedoria, ele deve ser buscado. Deve ser buscado. Vem o outro dom aqui, o dom da palavra do conhecimento, que trata-se de uma mensagem também vocal, inspirada pelo Espírito Santo, revelando muitas vezes a respeito de pessoas, de circunstâncias, ou quem sabe de verdades bíblicas. É um dom que está muito relacionado ao dom de profecia, mas é o dom da palavra do conhecimento. É algo que o homem natural não vê, mas quem tem esse dom vê e discerne. A Bíblia diz que o homem espiritual, ele discerne tudo muito bem, e de ninguém é discernido. Foi o que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 2, a partir do versículo 14, ele dizendo que o homem natural não entende as coisas espirituais porque lhe parecem loucura, mas o homem espiritual entende tudo muito bem, e de ninguém é discernido. Eu fico olhando assim, Paulo, quando estava nas ruas de Filipe, andando, e aquela mulher, aquela moça, aquela jovem, saía atrás deles com uma mensagem muito linda, e parece que própria para o momento. Todas as vezes que eles saíam para ir para uma reunião de oração, ela saía atrás deles e dizia assim: esses homens que vos anunciam o evangelho, eles são servos do Deus vivo, do Deus Altíssimo. Era mentira? Não. Só que não era Deus que estava falando. Tem muita mensagem por aí que são bonitas, mas não são de Deus. Tem muitas coisas que está entrando na cabeça e na mente de alguns crentes, porque ele ouviu no rádio, porque ele viu na televisão, ele foi em um determinado local, numa igreja, e disse: mas o pregador pregou bonito, mas tem que saber se realmente a palavra era de Deus. Há poucos dias atrás, nós tivemos um pregador aqui que pregou que o Espírito Santo não habita no crente, aqui na nossa igreja. E tem muito crente que aceita isso aí. Aceita isso aí. Tem pessoas que embolam muito facilmente. São coisas, às vezes, tão desembaraçadas, mas estão embaraçando os crentes. E o crente tem que ter sabedoria. É por isso que o crente tem que ler a palavra, conhecer a palavra, buscar viver no Espírito, cheio do Espírito Santo, porque essas coisas não vão titubear a sua mente. Paulo olha para trás um certo dia, e o Espírito Santo mostra para ele que por detrás daquilo havia um espírito de adivinhação. Não era Deus, era um demônio. Sabe por quê que ela dizia aquela mensagem? É porque ela não queria perder a atenção do povo. O demônio não queria perder a atenção do povo para ele. Olha, ela está falando a verdade. Essa mulher é valorosa mesmo. Ela é. Não é isso não, irmão. Paulo olha para ela
e diz: sai dela, espírito de demônio, e ela fica liberta. Paulo paga um preço caro, mas na realidade a verdade foi revelada pelo conhecimento aqui. É algo muito importante. Paulo apresenta aqui o terceiro dom, que é o dom da fé. Esse dom da fé, que não se trata aqui da fé para a salvação, né? A fé da salvação você consegue obtê-la no dia que você levanta a mão e aceita Jesus. Às vezes você não recebeu o dom da fé. É a mesma coisa de alguém confundir a pessoa cheia do Espírito Santo e batizado com o Espírito Santo. Tem muitas igrejas por aí que estão ensinando que a pessoa recebe o batismo com o Espírito Santo na hora que ele aceita Jesus. Ele confunde a questão do momento que a pessoa aceitou Jesus e o Espírito Santo passou a fazer dele um templo espiritual, morando dele, como depois a manifestação da glossolalia, do falar em línguas estranhas, do manifestar publicamente, porque batismo com o Espírito Santo se confirma naquele que se manifesta nele, o falar em outras línguas. Aqui não estamos falando da fé para a salvação, mas de uma fé sobrenatural, de uma fé especial, de uma fé comunicada pelo Espírito Santo, que capacita o crente para crer nas realizações milagrosas de Deus. E ele acredita tanto, que pela fé ele faz acontecer. Que pela fé, é aquilo que Jesus chegou até a dizer, que a fé, essa fé aqui para operar milagre, é tão tremenda, que ele disse: se vocês tiverem essa fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês vão dizer para esse monte: monte, passa daqui, vai para ali, e vai acontecer. É uma fé que opera milagre, é uma fé que muda a situação, é uma fé que resolve os problemas, às vezes insolucionáveis. Glória a Deus. Dom da fé é a fé que remove montanhas, é a fé que faz frequentemente a operação da manifestação do Espírito na vida do crente. Ele nunca baixa a cabeça e pensa: eu sou um derrotado, porque pela fé ele ergue a cabeça e diz: essa luta é mais uma muralha que eu vou saltar e vou triunfar em Cristo Jesus. Isto é dom de fé. É a ação da fé que opera milagres. Aleluia. Aquele crente que tem realmente aquela condição de chegar alguém que está caído e dizer: não, o seu problema não é nada, não, eu vou orar, Jesus vai resolver o seu problema agora. Quando termina de orar, a pessoa levanta de cabeça erguida, dizendo: o Senhor operou um milagre na minha vida, através da fé daquele companheiro. Vem aqui também os dons de curas. Aqui está no plural, dons de curas. Está no versículo 9 aí. Esses dons que são concedidos à igreja para a restauração da saúde física, por meios divinos e sobrenaturais. Isso aqui nós estamos falando de dons que vêm do Espírito Santo. É algo que se opera de maneira espiritual. Veja bem aqui que os dons de curas, eles não são concedidos a todos os membros do corpo de Cristo, não. Nem todos. Nenhum desses dons aqui são concedidos a todos. Pode ter todos na igreja, mas não são concedidos a todos. Dons de curas, mas é um dom que nós precisamos buscar. Quanta gente enferma, e quantos irmãos que já tiveram esse dom aqui, que impunha a mão aqui, Jesus curava, impunha a mão ali, Jesus curava, impunha a mão ali, Jesus curava, e hoje está neutro. Está precisando renovar, reativar a busca de Deus te usar na cura, nos milagres.
Eu estou falando aqui da necessidade de buscar. Aleluia, glória a Deus. Meus queridos, havendo fé, os enfermos vão ser curados. Se nós buscarmos, Deus vai conceder. Vai conceder, porque Deus quer abençoar a igreja. Eu me lembro uma vez quando Jesus curava e os discípulos admirados, ficaram admirados. Jesus falou: não, se vocês tiverem fé, vocês vão fazer essas coisas que eu faço e vão fazer maiores ainda. Aleluia, glória a Deus. Trata-se aqui de algo sobrenatural, de poder, que às vezes intervém nas leis da natureza, nas leis físicas. São atos divinos que se manifesta diretamente do trono de Deus na vida do crente para abençoar pessoas. Oh, aleluia, glória a Deus. Dons de curar. Eu já orei por muitas pessoas. Não é que você vai pensar que toda vez que você pôr a mão em alguém, ele vai ficar curado. Não é isso. Mas já orei por muitas pessoas e muitas delas foram curadas. Eu me lembro uma vez que nós fomos convidados, eu e a irmã Tita, para ir na casa de uma senhora não crente. Era uma mulher carola, católica para valer. A família toda. E eu cheguei na casa daquela mulher em Paranaiguara, numa chácara. E ela pediu à funcionária dela, que tinha reconciliado recentemente, ela nos convidou e nós fomos lá. Quando chegamos, a mulher alegre. Só que ela estava com uma ferida, mais ou menos assim, de uns 8 a 9 centímetros de diâmetro aqui na batata da perna. Uma ferida aberta, que ela vinha sofrendo há muito tempo com aquela ferida. E aí, quando a gente chegou, o marido dela estava sentado lá no fundo da chácara, debaixo de uma casinha coberta de palha. E ele, quando viu a gente chegar, levantou de lá e veio e perguntou: o que o senhor deseja? Eu disse a ele: nós viemos aqui atender um pedido aqui da sua esposa, da sua senhora, que pediu para nós vir aqui orar por ela, ela está enferma. Quando eu disse isto, ele baixou a cabeça, saiu de cabeça baixa, foi, assentou no mesmo banquinho lá, não deu uma palavra, uma resposta, não disse nada, não trocou nenhum assunto. Ele ficou triste porque nós éramos crentes e estava lá na casa dele para orar pela esposa dele. Agora pensa no momento, um camarada que ficou triste foi eu. Falei: mas a gente vem aqui com todo carinho, com todo amor. Olha a situação da mulher aqui. Eu fiquei pensando comigo. Olha a situação desta mulher. Saiu do hospital ontem, sofrendo aí, passa mais no hospital do que em casa. Agora somos ignorados só porque somos crentes. Eu dei vontade de não orar e ir embora. Eu falei: não, mas eu já vim aqui para isso. Falei: a senhora deseja que a gente ore pela senhora? Foi para isso que eu te chamei aqui, meu filho. O marido dela emburrado lá no fundo da chácara. Aí eu peguei mais a irmã Tita e a irmã que estava conosco e oramos por ela. Pensa numa oração sem graça que eu fiz. Desanimado mesmo, com vontade de ir embora, mas oramos assim mesmo. Irmão, na outra semana eu entro numa loja, lembro até o nome da loja, Casas Iracema, em Paranaiguara. Quando eu entro na loja, eu vejo uma mulher magrinha ao balcão. Interessante que a minha visão foi direto na perna da mulher, na batata da perna da mulher aqui, ó. E vi a ferida cicatrizada. Eu olhei assim, olhei para a mulher, falei: mas
parece que eu conheço essa mulher. Aí ela virou, falei, é a senhora que eu orei por ela. Quando ela me viu, ela falou, pastor, eu queria lhe agradecer. Falei, o que houve com a senhora? Aí o senhor orou por mim. Falei, lembro que eu orei, mas o que aconteceu? Olha aqui, pastor, está sarada. Ela bateu com a mão em cima da cicatriz da ferida, sarou. A partir do momento que o senhor orou, fiquei curada. Mas crente, ela não quis ficar não. Mas que Deus fez um milagre, fez. Deus quer te usar com os dons espirituais, irmão, irmã. Deus quer usar a igreja, mas nós precisamos buscar os dons espirituais. Vem também aqui o dom de operação de milagres, que trata-se de ato sobrenatural do poder que intervém no natural. Alguém diz, vamos dizer assim, a questão de uma pessoa desenganada pelo médico. O médico desenganou, mandou para casa para morrer, deu tantos dias de vida, e o crente chega lá e opera e Deus faz o milagre. Milagre não se explica, quem faz milagre é Deus, mas Ele usa crentes, Ele usa vasos, e esses vasos sou eu e você, somos nós. E Deus quer usar a igreja para a operação de milagres. Se você lê os discípulos, lá em Atos dos Apóstolos, você vai encontrar eles depois de cair da prisão e foram proibidos de falar no nome de Jesus. Eles foram para a oração. E eles começaram a buscar e a dizer, Senhor, estende a sua mão para curar, estende a sua mão para operar milagre, estende a sua mão para fazer sinais e maravilhas. E enquanto eles oravam, eles estavam cheios de tanta graça, e o poder de Deus foi tão grande, que a Bíblia diz que o chão tremeu debaixo deles. Precisamos ter esta graça. Agora vem em sexto lugar aqui o dom de profecias, que é um dom muito conhecido na igreja, muito usado na igreja, e nem necessita falar sobre esse dom, todo mundo conhece, que é um dom de ação verbal, mas usado pelo Espírito Santo, que é um dom que conforta, é um dom que exorta, é um dom que desperta, é um dom que consola as pessoas, que consola a igreja, é um dom especial. E vem o sétimo dom. Eu disse que eu quero terminar, o horário está passando. O dom de discernimento do Espírito, ou de espíritos, que trata de uma dotação especial, dada pelo Espírito, para aquele que o conduz, para o portador, discernir e julgar corretamente as profecias e ver se as mesmas vêm de Deus. Dom de discernimento, se uma mensagem provém do Espírito Santo ou não. Inclusive tem algo muito interessante, isso eu vejo da minha ótica. Quando alguém está profetizando, e às vezes a pessoa está falando em língua e falando a língua inteligível ao mesmo tempo. Ele está profetizando, está falando aleluia, está profetizando, está falando glória a Deus, está profetizando e está falando uma língua inteligível. Irmão, na realidade eu entendo que profecia se fala quando a pessoa está falando em mistério com Deus, falando em línguas estranhas. Porque a profecia é a interpretação das línguas estranhas. Então a gente, quando escuta alguém profetizando e falando aleluia e glória a Deus no meio da profecia, a gente já gela, já desacredita se aquilo é profecia ou é uma intuição da pessoa que está profetizando, se ele está sendo usado por Deus ou se ele está tentando usar Deus. É muito sério, não vou falar sobre isso hoje. Vem o dom, o oitavo dom aqui, que é o dom de variedade de línguas, que
que é no tocante aqui às línguas, é a manifestação sobrenatural do Espírito. Tem pessoas que são batizadas com o Espírito Santo e ele fala apenas uma língua, às vezes uma palavra em língua, 2 palavras em língua, mas ele é batizado. E tem pessoas que falam variedades de língua. Isso é dom de variedades de língua que foi concedido. Ah, mas eu fui batizado, pastor, com o Espírito Santo. Eu vejo o irmão, a irmã falar em línguas estranhas e eu fico com tanto desejo de falar. Busca o dom de variedade de línguas. Se ocupe, se consagre e diga: Deus, eu quero variedade de línguas. E Deus vai dar. Isso aqui foi dado por Deus e só tem quem busca. Só recebe quem busca. Glória a Deus. Esse dom de variedade de línguas aqui, que é o falar em outras línguas, como dom que abrange o espírito do homem e o espírito de Deus, que entra em mútua comunhão e começa a se manifestar através da pessoa, às vezes em ação de graças, às vezes num hino espiritual. Ou quando eu era criança, eu lembro que a igreja se manifestava muito em hino espiritual. Dobrava o joelho, de repente o irmão estava cantando no espiritual em línguas estranhas ali. Não era seguindo uma música como alguém segue por aí não, irmão. Tem muita gente que hoje pega, manda pôr o playback ali e começa a cantar o hino em línguas estranhas. Eu não concordo com isso. Eu não acho que isso é correto. E segue o ritmo da música. Aí na introdução ele para de falar em língua. Depois começa o momento dele pronunciar palavras da música, da letra. Ele começa a falar, terminou. O hino espiritual que eu entendo é aquele que é uma música que não contém no contexto do conhecimento humano, mas o Espírito Santo usa a pessoa para falar ou cantar em mistérios e edifica a igreja. Edifica a igreja. Aleluia. Glória a Deus. Agora lembrando uma coisa, irmão, que quem fala em línguas pelo Espírito, geralmente ele não entra em êxtase não. Aí eu fiz aquilo porque eu não vi nada. Cuidado com isso. Paulo chegou a dizer que o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Se o profeta ou se alguém estiver falando em língua e quiser parar, ele para. Se ele estiver profetizando e quiser parar, ele para. Porque Paulo diz que está sujeito ao profeta. Aí eu fiz isso que eu fiquei fora de mim. Eu me lembro um caso que estava acontecendo muito em épocas passadas, nos movimentos por aí que eu não vou dizer o nome. E estava um negócio de arrebatamento. Começava o movimento, começava a arrebatar. Já ficava aquelas irmãs com os panos, certo? Já segurando assim, porque ia cair alguém e tinha que tampar, porque senão ia mostrar suas vergonhas, suas intimidades. E já ficava com os panos ali. E o pastor Salatiel, de saudosa memória, participou de alguns movimentos desses. E ele ficava assim, olhando aquele negócio. Aí quando a irmã levantava, ele encostava assim devagarzinho. Irmão, o que foi aquilo que aconteceu com você? Que o senhor caiu, a senhora caiu aí. Ah, irmão, eu fui arrebatado. Você foi arrebatado? Fui. O que a senhora viu para contar para nós? Não vi nada não. Só fui arrebatada, caí. Outros diziam assim, eu caí porque eu vi os outros caindo aí, caí também. Certo? Irmão, quem é arrebatado, ele tem algo para contar do arrebatamento que ele teve. Paulo falou que ele foi arrebatado e disse que foi até o terceiro céu. E ele disse que viu coisas tão importantes que ele não podia contar para o povo. Ele não quis contar, mas ele viu. Arrebatamento, João também foi arrebatado, outros foram arrebatados, profetas foram arrebatados, e Daniel quantas vezes, mas eles viam alguma coisa. Irmão, esse negócio
tem que largar dessas invenções. Vê os outros caindo, cai também. E eu fui arrebatado. Foi nada, você caiu e ficou consciente, quietinho, no lugar, dizendo que estava sendo arrebatado. Tem que ter cuidado com isso, porque o Espírito Santo não é bobo, não. Está enganando, é a pessoa própria, está enganando a si mesmo. Temos que ter um certo cuidado. Eu poderia falar muita coisa aqui, mas o tempo não nos deixa falar, eu tenho que parar. Mas eu quero dizer aos irmãos, nesta noite, fica esta palavra aqui para todos nós: vamos despertar para buscar os dons espirituais. Não precisa você dizer, Senhor, eu quero o dom, mas eu quero só aquele. Às vezes Deus quer usar você em outro. Senhor, dá os dons para a igreja, e eu estou disponível. O que o Senhor me der, eu quero usar. E Deus vai te dar o dom e você vai ser usado. Porque quando Deus usa, é para a edificação da igreja. Amém? Vamos ficar em pé e fazer uma oração. Aleluia, glória a Deus. Espírito que desce como fogo, vem como em e enche-me de novo. Espírito que desce como fogo, vem como em Pentecostes, vem enche-me de novo. Eu navegarei no oceano do Espírito, e ali ao Deus do meu amor eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Cante, igreja. Espírito que desce como fogo, vem como em Pentecostes, e enche-me de novo. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Eu adorarei. Cante, igreja, louve ao Senhor, ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito que desce como fogo,